Solenidade de entrega de títulos de terra em Miracatu, em São Paulo, realizada hoje, Jair Bolsonaro voltou a minimizar a fala do arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, contra o armamento da população. O presidente já havia falado sobre isso na entrevista que concedeu ontem aqui ao programa. O arcebispo havia dito, aspas, para ser pátria amada não pode ser pátria armada. Nesta quarta, Bolsonaro ressaltou que respeita a opinião do religioso, mas afirmou que antes no Brasil só bandido tinha arma de fogo e completou, aspas, respeito os bispos, respeito a todos que tenham uma posição diferente da minha. Não é porque quando eu não quero uma coisa, eu acho que ninguém pode ter o direito de querê-lo. Nós devemos nos preocupar com a nossa liberdade, o bem maior de uma nação. Sem liberdade não há vida. Mais importante que a própria vida é a liberdade. Fecho aspas, foi a declaração de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Augusto. Olha, eu vou repetir o que eu disse ontem. Eu acho que a Igreja Católica devia se preocupar com os muitos problemas que tem, a resolver e deixar essa conversa que lembra os militantes do PSOL, que querem desarmar a PM, por exemplo. Deixa para quem lida com isso com mais naturalidade e sabedoria. Eu só repito que eu sempre tive armas legalmente e vou continuar a ter, porque é um instrumento que pode servir ao exercício do direito de legítima defesa. Ponto. Esse pessoal, os que mais falam sobre armas são os que menos entendem. Tá? O arcebispo pegou em alguma arma, sabe como é que se usa, sabe a diferença entre gatilho e cano, sabe? Eu acho que ele disse que não. Você, Ana, o que achou da resposta do presidente? Eu acho que é isso, esse ponto que o Augusto disse que nós falamos ontem também, né? A gente não aguenta mais igreja militante, escola militante, entretenimento militante, filme militante. Eu acho que a política já tomou tanto, né, as nossas vidas aí. Nós temos visto famílias que não se falam, irmãos que não se falam, amigos, amizades que foram rompidas por causa de política. Eu acho que cabe à igreja o seu papel, né, fundamental, que é elevar a fé dos seus fiéis e acalmar o coração dos seus fiéis, acalmar um pouco, né, esse inferno na terra que nós temos vivido em relação a essa animosidade absurda, a politização de absolutamente tudo. E esse tipo de conduta aí do religioso, ele vai contra, ele coloca mais lenha na fogueira, ele coloca mais combustível ali nessa fogueira que já está em chamas, né, muito altas. É preciso repensar no verdadeiro papel aí da igreja, né, os nossos religiosos. Agora, fica um convite também aqui para os nossos fiéis de chegar ali com educação, com elegância, depois da missa ou num outro dia, num dia útil, falar com seu pároco, falar com seu religioso, com seu padre e cobrar uma postura mais religiosa e menos ativista e menos política. Os fiéis não estão ali na igreja para ouvir sobre armamento ou para a crise ambiental, do meio ambiente ou para a política. Eles estão ali por um momento, antes de tudo, um momento de conexão com Deus, um momento de calma, um momento de fé, né, de alimento ali à sua fé. Então, fica aqui o convite para a gente também não voltar para casa em silêncio. Volta para casa em silêncio, mas depois, quem sabe, chega ali no seu pároco, no seu religioso e comenta como isso foi incômodo e que não é o papel desse religioso de ser um ativista dentro da igreja. Zé. Olha, o Dom Orlando Brandes, ele sabe muito bem, tem consciência da sua expressão, da sua condição de líder religioso e ele tinha uma ideia das repercussões desta homilia lá no Santuário de Aparecida. Devo dizer que, evidentemente, todos sabem que ele não fala em nome da Igreja Católica. Ele é muito benquisto, mas não é assim, uma posição da Igreja Católica, né? É uma posição dele e os padres e os bispos, né, e até o Papa têm a oportunidade de falar para os seus fiéis e têm
às suas personalidades e entendo que isso não deve interferir na fé de cada um de nós. Eu sou católico e entendo a fala de um bispo assim, de tamanho alcance, né? Mas não significa que ele está exatamente falando em meu nome. Daí, no primeiro momento, que eu disse que aquela fala dele caberia na boca de um líder de oposição no Congresso Nacional. O que me impressiona nesse processo, devo dizer também que eu conheço alguns bispos que não estão nessa linha, que não falam nesse tom e que não vão nessa direção. Então, o Dom Orlando não está falando em nome da Igreja Católica e não poderia, ele sabe disso. Então, o que me impressiona nesse processo é a simplicidade da resposta do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, aqui, eu perguntei, né, naquela boa entrevista, foi muito boa a entrevista do presidente ontem aqui, que não assistiu, pode ir lá no YouTube ou no streamer aqui da Jovem Pan News e assistir a entrevista, porque trata-se de vários assuntos falados abertamente. O presidente disse claramente que é uma opinião dele, né? E ele discorda, o presidente Jair Bolsonaro, e mostra números e dados, inclusive cita a Bíblia, falando da espada, da força da espada, inclusive para manter a paz. Então, essa é a situação. Ele não fala em nome da Igreja Católica. Eu conheço outros bispos que pensam diferente do Dom Orlando e a vida que segue dizer que a resposta do presidente foi muito pertinente. Tem lá as suas ideias, mas eu não concordo.